E o assunto agora é em Florianópolis. Nós vamos conversar sobre esse assunto que tem gerado bastante polêmica na capital do estado, um projeto de lei que diz mais ou menos o seguinte: olha, moradores em situação de rua com dependência química precisam ser internados compulsoriamente, involuntariamente. Promotor Daniel Paladino, titular da 30ª Promotoria da Capital e Área de Cidadania e Direitos Humanos, está aqui conosco para falar com a gente, falar conosco sobre esse assunto. Doutor Daniel, bom dia, bem-vindo, prazer falar com o senhor. Bom dia, Fábio, é um prazer estar aqui novamente e meu bom dia também estendido a todos os telespectadores. Olha, promotor, hoje a gente viu aí o vídeo do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, convidando o morador em situação de rua para capinar depois de tomar um banho e se alimentar. Agora esse projeto de lei em Florianópolis. Existe aí uma mudança ou uma chegada? O que acontece, né, na capital e, consequentemente, em Santa Catarina, em relação a esse assunto, morador em situação de rua? Tem algo acontecendo de fato, doutor? Vocês percebem isso? Sem dúvida, Fábio, é um assunto muito espinhoso, né, muito complexo, e Florianópolis não seria diferente do resto do Brasil. Nós percebemos realmente nos últimos meses um aumento muito grande de pessoas em situação de rua, a maioria delas vindo de outras cidades, outros estados, e nós não podemos esquecer, né, que além dessa migração forçada de outros municípios, nós temos no centro desse problema, a questão da dependência química das drogas. Então, por isso que eu reputo que esse projeto, que foi encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, ele é muito bem recebido, porém ele precisa de ajustes sob pena de realmente se tornar letra morta. O senhor acha que esse projeto é viável passando por esses ajustes e poderá ser copiado por outros prefeitos aqui do estado? Acredito que sim, Fábio. Inclusive, já tem algumas prefeituras que tomaram a dianteira, né, nessa questão da internação involuntária, como, por exemplo, Chapecó. Lembrando que a internação involuntária é quando a pessoa, o dependente químico, ele não consente, ele não aceita ser internado. Neste caso, um familiar ou um médico, um profissional, ele atesta que aquela pessoa está em condição de risco para si própria e para terceiros, né? Ela não tem capacidade de se autogovernar. Esse projeto ele é bom na medida que essa pessoa ela é colocada no equipamento, né, para poder estabilizar o seu humor, para poder se desintoxicar. Porém, é preciso um fluxo, né, a partir do momento que essa pessoa recebe alta, de poder migrar para um outro equipamento de transição, como uma comunidade terapêutica, e após um curso de formação profissional, um curso de recuperação, de reabilitação. Então, só a internação por si só a desintoxicação, ela não promove resultados na medida em que a pessoa, quando recebe alta, ela volta para as ruas e novamente tem contato estreito com as drogas. Entendi. Olha, doutor Daniel, a gente vai voltar a conversar e acompanhar esse assunto em Florianópolis e em breve o senhor estará aqui conosco falando mais sobre esse assunto também, que é extremamente polêmico, delicado, sensível, mas que precisa ser falado, né? Precisa ser tratado. Muito obrigada por nos atender, um excelente dia para o senhor. Igualmente, muito obrigado. Obrigada. Agora, 12h e 40 minutinhos, chegou a hora de conferirmos o comentário de Saul Carvalho. Bom dia ou boa tarde, já almoçou? Não almocei ainda, então bom dia, Fábio, bom dia aos telespectadores da TVC Panorama, canal 11.1 aqui na região da Anfra e 14.1 na Grande Florianópolis. Nossas praias lotadas e vale a pena lembrar, quem nos visita, talvez você esteja no hotel aqui em Balneário Camboriú, só lembrando que a Praia Central e algumas outras praias ainda estão impróprias para o banho, então fica atento nisso, pode aproveitar o sol, pode aproveitar a areia, mas a água ainda não dá para aproveitar. Ainda falando em água, notícia boa
dada agora há pouco aqui pelo prefeito Elcio, sobre a assinatura do aditivo contratual entre a Prefeitura e Águas de Camboriú para a instalação do esgotamento sanitário no município. É uma obra que é muito solicitada, muito desejada desde o início, né? Desde o início de Camboriú. Agora, mais do que nunca, chega há bom tempo esta obra, o valor estimado é aproximadamente 300 milhões em valores de hoje. É uma obra que vai trazer um certo impacto, mas principalmente impactar o rio Camboriú. Há uma preocupação muito grande com relação à saúde do rio Camboriú. O rio que já vem passando mal há muito tempo, né? Está na UTI, respirando por aparelhos, mas que agora, pelo menos, pode ter aí uma esperança com a instalação desse esgotamento sanitário. Vai demorar um tempo ainda para vermos os reflexos disso, mas pelo menos o pontapé inicial foi dado. Bom, Fábio, agora para Balneário Camboriú, falando sobre Balneário Camboriú, ontem a gente conversou com o secretário de Planejamento, Rubens Espernal, falamos sobre vários assuntos, sobre a questão política, e aí, num determinado trecho da entrevista, foi perguntado sobre as conversações que estão acontecendo em torno de 2024. E entre essas perguntas, a possibilidade de uma chapa entre ele e a Juliana Pavan, ou seja, PL e PSD. Em nenhum momento da entrevista, o Espernal descartou a possibilidade. Pelo contrário, ele disse que tudo pode acontecer, deixando a porta aberta. Ainda nas nossas conversas falamos sobre um dos assuntos mais complicados de 2023, que foi o Parque Central. E aí, quando perguntei a ele sobre o Parque Central, ele disse que esse é um assunto que está enterrado. Pelo menos por enquanto, não vai se falar mais disso, até porque a repercussão foi muito negativa para o prefeito Fabrício de Oliveira, que foi justamente quem lançou a ideia, Fábio. São essas as informações. Continue ligado aqui na nossa programação gerada de Balneário Camboriú para boa parte do estado de Santa Catarina. Fábio, uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Volto na quinta-feira. Volto na quinta-feira. Tá certo, então. Antes de encerrarmos, vamos conferir como fica o tempo. A terça-feira será um dia típico de verão em Santa Catarina, e de tarde para a noite, o calor e a umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, em especial nas áreas de encosta entre o Planalto Sul, Litoral Sul e a Grande Florianópolis, onde o risco é moderado para danos. Entre o Grande Oeste e áreas centrais do estado, podem ocorrer alguns temporais isolados, com risco baixo para ocorrências. A tarde segue com calor intenso e temperaturas que superam 30 graus Celsius na maior parte do estado. Nas áreas do Grande Oeste marcam até 36 graus e de forma pontual se aproxima de 40. Nas regiões litorâneas, como na Grande Florianópolis, as temperaturas ficam entre 30 a 33 graus. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Muito obrigada, Caio. E assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, ao meio-dia, a gente está de volta. Uma boa tarde, se cuida, fica com Deus. Tchau, tchau.